Olá, pessoalzinho querido do segundo B, tudo tranquilinho? Espero que sim. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos aqui? Vamos, né? Então abre aí, fazendo favor, a sua apostila Aprender Sempre, volume 3 de português, na página 35, beleza? Pode ser? Pode, né? Página 35, aula 5. Então hoje faremos as aulas 5 e 6, tá? Então beleza, vamos lá. Aula 5. Lendo pensamentos. Objetivo da aula: inferir, deduzir o contexto social a partir do texto literário e de suas características. Estudante, você já percebeu que as aulas dessa SA, pessoal, quer que vocês saibam o que é SA, né, cara? Vocês não sabem o que é SA, Sociedade Anônima? Não, situação de aprendizagem, né? A gente que é professor sabe, vocês não são obrigados a saber, mas é por isso que eu estou falando. Estudante, você já percebeu que as aulas dessa situação de aprendizagem, teria que ser desta, na verdade, que é esta agora, que está acontecendo agora. Então arruma aí se você está com versão física. Desta. Tá bom? Está escrito dessa, com dois S. É desta, com ST, porque é esta agora. Estudante, você já percebeu que as aulas desta situação de aprendizagem trazem leituras que exigem uma interpretação além do texto, nas entrelinhas, por assim dizer. Você tem que entender o que não está escrito entre as linhas, né? Valorizando os sentidos das palavras e expressões utilizadas pelos autores de modo intencional, a fim de produzir os efeitos de sentido esperados. É uma pergunta aí, porque ele está perguntando se você já percebeu isso, né? Portanto, é importante que retome os conhecimentos já estudados, a fim de que você tenha condições de ampliá-los. Então, beleza, vira a página, atividade 1. Leia o excerto, o trechinho, retirado do parágrafo final do capítulo 54 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, beleza. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra, e deleitosa, gostosa de se sentir. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, à semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Então ele está falando aqui, o personagem Brás Cubas está falando aqui que naquela noite ele não estava enfadado com a vida, ele estava tendo sensações legais. Está falando que as fantasias da cabeça dele se atropelavam, igual um monte de mulher querendo ver a pessoa vestida de anjo cantando na procissão da igreja. É isso que ele está falando. Vamos trazer aqui uma imagem que vocês possam entender. Igual se o Justin Bieber estivesse cantando e as menininhas se atropelando para chegar mais perto do palco. Tá bom? Agora acho que como é fácil entender, né? Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas, espertão e safado, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitoril de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra, ficaram conversando ali. Nós, a rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos, a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. Então, traduzindo o que ele está falando aqui. Ele está falando que ele estava pensando na amada dele, a Virgília, lá na casa dele, e a Virgília estava lá na casa dela, pensando nele também. Ele fala que os pensamentos dos dois saíram, se encontraram e ficaram conversando, enquanto eles estavam cada um na sua casa, sofrendo um de amor pelo outro. Ele fala que os pensamentos ficaram como dois vadios, repetindo o velho diálogo de Adão e Eva. Esse diálogo de Adão e Eva, em uma outra parte do texto desse livro, ele tem um capítulo inteiro que é o diálogo de Adão e Eva, que são só exclamações, reticências, exclamação e interrogação, que é uma representação desses personagens, o Brás Cubas e a Virgília, em uma relação sexual. Só que não, é muito legal, porque no livro não mostra nada, não fala, não tem nada escrito. Só através de reticências e ponto de exclamação, e você deduz que eles estão em uma relação sexual. Daí que ele está falando que os pensamentos dele estão repetindo agora. Como eles não podem estar cada um na sua casa, os pensamentos deles se encontraram e estão repetindo o diálogo de Adão e Eva. 2. Tá aqui, ó, que beleza. Vamos lá.
Para compreender o próximo texto, é importante entendermos o seu contexto dentro do romance. Brás Cubas e Virgília trocam um beijo no portão da chácara. Brás retorna para casa eufórico, tão eufórico, que seus pensamentos vão ao encontro dos pensamentos de Virgília. Os pensamentos se encontram e repetem o velho diálogo de Adão e Eva. Leia um trecho do capítulo 55. Olha lá, ó. Capítulo 55, o velho diálogo de Adão e Eva. Não dá nem para ler, na verdade. Ainda bem que vocês estão com a apostila na mão aí. Então, esse é o diálogo, o velho diálogo de Adão e Eva. Olha que interessante. Ele falou um monte de coisa sem dizer nada. Né? Olha o finalzinho lá. Ó. Entenderam? Legal, né? Pois é. Vira a página. Considerando o texto anterior, observe. Os pensamentos das duas personagens dialogam entre si. E o conteúdo da conversa é sugerido por linhas pontilhadas e por sinais de pontuação. Ao todo, as personagens falam 6 vezes cada uma, e sempre nesta disposição. O pensamento de Brás Cubas fala e o pensamento de Virgília responde. O tamanho das linhas pontilhadas, os sinais de pontuação empregados, os pontos de interrogação e de exclamação se alternam no texto, ora se apresentando na fala de uma, ora na fala de outra personagem. Na última fala de cada uma, entretanto, há uma coincidência quanto ao tamanho da linha pontilhada e quanto ao sinal de pontuação empregado, e a pausa após as duas primeiras falas. Sobre o que os pensamentos de Brás Cubas e Virgília conversaram? Já contei, né, gente? Então só escrever aí. Estudante, as figuras de linguagem, como aquelas que surgiram nas leituras de poemas das aulas anteriores, são recursos estilísticos usados para potencializar os sentidos do texto e permitir múltiplas leituras, várias interpretações. No texto em prosa, como no romance machadiano, do Machado de Assis, né, a pontuação é um importante recurso linguístico, usado também para potencializar os sentidos. Um recurso importante e presente no primeiro texto é a alegoria criada quando os pensamentos do narrador vão ao encontro dos pensamentos de Virgília. Alegoria é uma comparação, vamos dizer assim, uma fantasia, né? Para sistematizar os conhecimentos aqui, que tal você fazer vídeo minutos sobre os efeitos de sentido produzidos pelo emprego de sinais de pontuação nas obras literárias, sobretudo nas de Machado de Assis, destacando o motivo dele fazer uso deles dessa forma? Mãos à obra. Então, se vocês quiserem fazer um videozinho aí, o nome já diz, né? Um videozinho de até 1 minuto, né? Explicando a importância dos sinais de pontuação nas obras literárias, faz e envia para mim. Vamos aí. Aula 6. O farfalhar do texto. Farfalhar, gente, é aquele barulho que as folhas das árvores fazem quando o vento bate nelas. Assim, tá? Gostaram da minha onomatopeia, né? Farfalhar. O farfalhar do texto. Objetivos da aula. Analisar os recursos estilísticos usados na prosa, no texto normal, né? Para reconhecer a literatura e outras formas de arte como manifestações providas de historicidade, como coisas inseridas no contexto histórico, tá? A literatura não é uma coisa solta no mundo, ela faz parte daquele momento histórico que o autor está vivendo. Posicionar-se criticamente diante do texto literário. Estudante, nesta aula, conserta aí, por favor, nesta com T, ST, nesta aula daremos continuidade à leitura e à análise dos recursos expressivos que ampliam os sentidos do texto, sob a ótica da historicidade. Usaremos nas próximas aulas o excerto, o trechinho do primeiro capítulo do romance 5 minutos, de José de Alencar. A íntegra do romance, o romance inteiro, o romance completo, está em domínio público, indicado em nota de rodapé. Quando eu diz aqui que está em domínio público, quer dizer que você pode baixar os livros à vontade, não é nem pirataria. Vira a página 38, atividade 1. Leia silenciosamente, ou melhor, eu deixo que eu leio para vocês, o excerto, o trechinho do primeiro capítulo da obra 5 minutos, do escritor José de Alencar, publicado originalmente como folhetim em 1857, quase 150 anos atrás. Né? Folhetim, gente, era quando os livros, às vezes eles eram publicados aos pedaços em revistas semanais, quinzenais ou até mesmo mensais. Então, era tipo uma novela, só que escrito. Então não saía o livrão inteiro de uma vez só. Saía 2, 3 capítulos hoje, na próxima revista mais 2, 3 capítulos, entendeu?
Então esse cara é chamado de folhetim. 1, né, de capítulo 1. A, D, para D, que ele não diz quem que é, né? É uma história curiosa a que lhe vou contar, minha prima. Mas é uma história, não um romance. Há mais de 2 anos, seriam 6 horas da tarde, dirigi-me ao Rossio para tomar o ônibus de Andaraí. Sabe que sou o homem menos pontual que há neste mundo. Entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conta a pontualidade, essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses. Ele está sendo irônico aqui, né, gente? Está falando que a pontualidade é um mau costume dos ingleses, né? Quando a gente sabe que, na verdade, a pontualidade é bom. Né? Só que o que ele está querendo dizer aqui, como ele não é pontual, então ele diz que a pontualidade é um mau costume, né? Tudo isso quer dizer que, chegando ao Rossio, não vi mais ônibus algum. O empregado a quem me dirigi respondeu: partiu há 5 minutos. Resignei-me, conformei-me e esperei pelo ônibus de 7 horas. Né? Tive que esperar mais 1 hora. Anoiteceu. Fazia uma noite de inverno fresca e úmida. O céu estava calmo, mas sem estrelas. À hora marcada chegou o ônibus e apressei-me a ir tomar o meu lugar. Procurei, como costumo, o fundo do carro. O fundo do carro, que no caso é um ônibus, né? O fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores, dos cobradores do ônibus, né? O canto já estava ocupado por um monte de sedas, que deixou escapar-se um ligeiro farfalhar, aconchegando-se para dar no lugar. Sentei-me. Prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da Casimiro, do pano. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível. Além da noite estar escura, um maldito véu que caía de um chapeuzinho de palha não me deixava a menor esperança. Resignei-me, conformei-me e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando de repente fui obrigado a voltar por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado, como uma folha de rosa. De repente veio-me uma ideia. E se fosse feia? Se fosse velha? Se fosse uma e outra coisa? Se fosse feia e velha? Fiquei frio e comecei a refletir. A imaginação é capaz de maiores esforços ainda. Então aqui nessa nota de rodapé, né, nessa aqui do número 7 aqui, está falando do endereço onde vocês podem baixar o livro inteiro, ó. www.dominiopublico.gov.br, pesquisa, tá? Se você for lá, você baixa o livro inteirinho. Vira a página 39, tem mais. Nesta marcha, meu espírito, em alguns instantes, tinha chegado a uma convicção inabalável sobre a fealdade da minha vizinha, né? A feiura da minha vizinha, da vizinha dele, né? No ônibus. Para adquirir a certeza, renovei o exame que tinha tentado a princípio. Estava tão bem envolvido no seu mantelete e no seu véu, que nem um traço do rosto traía o seu incógnito, a sua, né? Incógnito é desconhecido. Mais uma prova. Uma mulher bonita deixa-se admirar e não se esconde, como uma pérola dentro de sua ostra. Decididamente era feia, enormemente feia. Nisto, ela fez um movimento, entreabrindo o seu mantelete, e um bafejo suave de aroma de sândalo exalou-se. Ela deu ela se mexeu no banco dela e o perfume dela chegou até ele. Não se admire, minha prima. Isso aqui, gente, esse primeiro capítulo é ele escrevendo uma carta para a prima dele, a D lá que fala, né? Só por isso que ele fala isso agora. Não se admire, minha prima, tenho uma teoria a respeito dos perfumes. A mulher é uma flor que se estuda, como a flor do campo, pelas suas cores, pelas suas folhas e, sobretudo, pelo seu perfume. Dada a cor predileta de uma mulher desconhecida, o seu modo de trajar, o seu jeito de se vestir e o seu perfume favorito, vou descobrir com a mesma exatidão de um problema algébrico, de um problema de matemática, se ela é bonita ou feia. De todos estes indícios, de todas essas pistas, porém, o mais seguro é o perfume. E isto por um segredo da natureza, por uma lei misteriosa da criação, que não sei explicar. Era bela. Tinha toda a certeza. Desta vez era uma convicção profunda e inabalável. Era bela. Mas
não a podia ver, por mais esforços que fizesse. Vi uma sombra passar diante de meus olhos no meio do ruge-ruge de um vestido. E, quando dei acordo de mim, o carro rodava e eu tinha perdido a minha visão. Ressoava-me ainda ao ouvido uma palavra murmurada, ou antes, suspirada, quase imperceptivelmente. Não te escordar de mim. Ou melhor, não te escordar de mim. Lancei-me fora do ônibus, caminhei à direita e à esquerda. Andei como um louco, até 9 horas da noite. Nada. Nossa, isso que é paixão, né? Avassalador. O cara conhece não, né? Ele senta do lado de uma moça no ônibus, não consegue nem ver o rosto dela. Daí a moça sai do ônibus, ele sai que nem louco atrás dela, sem nunca ter visto. A moça fica procurando por 2 horas pela moça, andando pelas ruas, né? Gente, essa frase aqui está em italiano. Eu não sou bom em italiano, mas não sei. Parece que ela está falando assim, você não se lembra de mim? Uma coisa assim. Se quiser dar um Google Tradutor, aí fica à vontade. 2. Após ter lido e ouvido, vamos sistematizar a construção do texto de Alencar. José de Alencar, o autor desse texto, a partir de exercícios interpretativos. Responda ao que se pede. A. Qual é a relevância do título? Qual é a importância do título para o desenvolvimento do romance? Qual que era o título mesmo? 5 minutos. Acabei de falar, né, gente? O cara acabou de conhecer a mulher, sempre meio louco pela rua atrás dela. Quanto tempo durou esse encontro? Pois é. Vocês já sacaram, né? Vocês são inteligentes e já sacaram. Então, qual é a relevância, qual é a importância do título? 5 minutos para o desenvolvimento do romance? 3 linhas, mais linhas, 5 linhas. Vira a página, página 40, B de bola. Quem narra o texto? Quem está contando o texto? O que é um excerto, o que é esse trechinho que a gente acabou de ler nos permite saber sobre o narrador? Quem está contando a história e o que esse trecho que a gente acabou de ler nos mostra sobre esse narrador? Né? 3 linhas. C. Como o narrador se sente ao entrar no ônibus? Volta lá e vê. 3 linhas. D de dado. Como o narrador descreve a pessoa que ocupa seu lugar de costume no ônibus? Ele fala que tem um monte de seda lá, né? Eu acho que a pessoa que ele quer passar é que a roupa dessa moça, né? O vestido dela tinha tanta seda e tanta renda que ele nem parece ter ninguém embaixo. Ele fala, dedicar com um monte de seda, né? Daí ele falou, nossa, um monte de seda se mexeu. Mas tem uma pessoa lá dentro, uma mulher lá dentro, né? E observe a descrição do espaço. Como essa descrição está organizada no excerto, nesse trechinho, como que o narrador descreve o espaço no qual os personagens estão? 1, 2, 3, 4 linhas. Vira a página 41. Estudante. Os exercícios desta aula tiveram como objetivo aproximar o leitor, aproximar o leitor do século XXI, você, ao texto do século XIX. É importante que você sistematize comentários sobre os leitores do século XIX, destacando o seu posicionamento crítico frente a um texto literário. Para a ampliação do seu conhecimento, a tese de Hélio de Seixas Guimarães, disponibilizada no repositório da produção científica e intelectual da Unicamp, traz dados importantes para assim pensar a importância da leitura no Brasil. Ao longo de todo o século XIX, os alfabetizados não ultrapassaram os 30% da população brasileira. Então, para tudo aí, gente. O que esse pesquisador aqui, o Hélio de Seixas Guimarães, está falando, que durante todo o século XIX, apenas 3 pessoas em cada 10 pessoas sabiam ler. Para um pouquinho aí e sinto o drama dessa informação, pensar sobre vocês. Hoje, século XXI, eu não sei dados assim extremamente oficiais, mas, gente, todo mundo sabe ler, pelo amor de Deus, né? Eu acho que de cada 10 pessoas, no máximo, gente, umas 2 ou 3 estourando que não sabem ler, não é isso? Pensa aí nas pessoas que você conhece, mesmo os mais velhos, seus avós e tal. De cada 10 pessoas que você conhece, praticamente todas sabem ler, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não estou falando assim que fez faculdade, mas saber ler, ser alfabetizado. De cada 10 pessoas que você conhece, umas 8 sabem, não sabe? Então, aqui está falando que no século XIX, de cada 10 pessoas, apenas 3 sabiam ler. Isso durante 100 anos, durante o século XIX inteirinho. Né? Muito pouco.
A população total apurada é 1890, não está errado, é isso aí mesmo, não é 1980, não é nada, é 1890, final do século XIX. Era de 14.333.915. Então, gente, no Brasil inteiro, né, no final do século XIX, não tinha nem 15 milhões de pessoas. Hoje, início do século XXI, somos 220 milhões, né? Mais ou menos isso, né? Então, vocês veem como que aumentou. Dos 8 milhões e pouco de homens e mulheres livres, né, não escravizados, havia 1 milhão e pouquinho de homens que sabiam ler e escrever e 3 milhões e 300 e pouco analfabetos. Entre as mulheres eram 550 mil instruídas e 3 milhões e meio de analfabetas. Vocês vejam que mulheres que sabiam ler e escrever eram muito menos ainda o número do que dos homens, né? Entre os escravos, ou melhor, escravizados, que somavam 1 milhão e 500 mil e poucos indivíduos, havia 958 homens e 445 mulheres que sabiam ler e escrever. Menos de 1.000, gente, vocês têm noção? No Brasil inteiro. E 804 mil homens e 705 mil mulheres analfabetas. Misericórdia. Os dados apresentados servem como motivador para as discussões sobre a importância da leitura, tema da redação do Enem 2006. Você poderá acrescentar essas informações ao mapa mental sugerido no início desta situação de aprendizagem. Essa é a situação de aprendizagem, tá? E beleza. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Valeu, segundão!